As movimentações para as eleições presidenciais de 2026 já começaram e o ex-presidente Jair Bolsonaro pode formar uma chapa com o filho dele, Eduardo Bolsonaro, como vice. O repórter Bruno Pinheiro traz as informações. O ex-presidente nega ou confirma essa possibilidade. Bruno, bem-vindo. Boa noite. Oi, Tiago, ele não confirma essa informação. Chegou a me falar que o plano A, B ou C é JB, não existe outro plano. Ótima noite a você, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Conversei hoje com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está cumprindo a agenda no Rio Grande do Sul, e ele me disse que não existe um outro plano a não ser ele mesmo disputar uma eleição em 2026, após uma movimentação de que o seu filho, Eduardo Bolsonaro, estaria se articulando para ser o nome de uma composição numa chapa, se tornar o vice de Jair Bolsonaro. Ele me disse o seguinte, numa resposta nas palavras do ex-presidente: já se falaram sobre a sua esposa Michele Bolsonaro, sobre o ex-presidente Michel Temer, Aldo Ribeiro, e isso não é verdade, não se confirma, não existe alguém que vá substituí-lo e que ele vai sim disputar as eleições. É importante ressaltar que o ex-presidente segue inelegível após um julgamento da Justiça Eleitoral, o entendimento sobre os atos, sobre aquelas reuniões com embaixadores na residência oficial no Alvorada. Ele está inelegível durante 8 anos, o que vai dificultar que essa candidatura aconteça. Ainda assim, vem essa confiança que ele vai mesmo representar a direita e ser o único candidato. Diante disso, o ex-presidente está visitando diversos estados da federação com nomes que também estão interessados em disputar o governo do estado. Exemplo do Rio Grande do Sul, o deputado Coronel Zucco está acompanhando o ex-presidente nesta agenda, de olho já em 2026. Mas o ex-chefe do Palácio do Planalto reafirma que não existe outro nome, que ele é a única saída, que vai disputar sim as eleições em 2026. Auxiliares do ex-presidente e de Valdemar da Costa Neto revelam ainda o seguinte, que independente da composição de uma chapa em 26, é necessário alguém com o sobrenome de Jair Bolsonaro, que isso vai ajudar a aumentar o número de votos e consagrar a direita com a vitória nas eleições de 2026, que está um pouco distante, mas isso já está sendo articulado, inclusive aqui no Congresso, quando se tem uma declaração de apoio a quem vai disputar a mesa diretora da Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. São alianças que já estão sendo construídas. Tiago. Pois é, Bruno Pinheiro, muito cedo para essa discussão, mas claro, os políticos e os jornalistas já estão pensando nessa eleição de 2026. Você volta na programação da Jovem Pan, tem mais tarde para você. Bom, vou chamar os nossos comentaristas, Dora Kramer e Cristiano Vilela. Ô Dora, é uma questão, obviamente, de cenário, né? Porque para 2026 o ex-presidente está inelegível. Agora, se falar reiteradamente na possibilidade dele concorrer, isso, de que maneira é possível entender essa questão política, já que não é uma possibilidade até o momento? Olha, política é também ocupação de espaço, tanto é que a gente está falando dele aqui. Se ele não fizesse isso, estivesse quieto em casa, a gente não estaria falando. Portanto, o outro ponto é que ele quer repetir a mesma coisa que o hoje presidente Lula fez em 2018. Fez uma chapa com o Fernando Haddad e foi se mantendo ali, sabendo, era uma ficção. É tão fictício quanto a candidatura do Jair Bolsonaro hoje. É uma ficção, ele está inelegível, não tem nada no horizonte que suponha que ele vá poder concorrer. O Lula fez isso, ele repete, se mantém, mas há uma diferença. Na esquerda, o Lula não tinha contestação. E na direita, o Bolsonaro tem oponentes, tem concorrentes. E você, Vilela, especialista em direito eleitoral, como é que a gente pode fazer uma análise pensando daqui a 2 anos? Pois é, Tiago, nesse momento a Dora colocou muito bem, é o momento onde ninguém quer perder a liderança no seu campo político e Jair Bolsonaro vai continuar com a sua candidatura, independente de qualquer movimento que coloque, que diga em contrário, até porque no campo conservador, sem sombra de dúvida, ele é a figura com maior prestígio político. Agora, de fato, nós temos um problema no Brasil que não é
eleição sai eleição, que é o fato de que a lei permite que uma pessoa, eventualmente inelegível, possa continuar como candidato durante boa parte do processo eleitoral. Eu vejo que isso deveria ser analisado antes da campanha, para que o eleitor possa aproveitar a disputa eleitoral para fazer uma análise efetiva de proposta e não chegar no processo eleitoral sabendo que no meio da campanha o candidato será trocado.